estamos no segundo bloco do Educação, Histórias que Ensinam. No finalzinho do primeiro bloco, você começou a falar do livro que você escolheu. E aí você falou no intervalo, eu quero ler um pedacinho. Então, lê pra gente. Eu vou ler um ditado africano muito citado pelo Sotigui, que é assim. Aquele que sabe e sabe que sabe é um sábio. É preciso segui-lo. Aquele que sabe e não sabe que sabe é um dorminhoco. É preciso acordá-lo. Aquele que não sabe e sabe que não sabe é um buscador. É preciso guiá-lo. Aquele que não sabe e não sabe que não sabe é um perigo público. É preciso fugir dele. Esse último aí. Super atual, né? Super atual. Super atual. Super atual. Você falou que, Janine, no intervalo você estava falando, eu li esse livro e chorei em alguns momentos. Uhum. Conta pra gente, por quê? Como é que foi isso? Então, primeiro que a representação dele, né, enfim, a gente ter como é que eu posso dizer? A gente saber que uma pessoa dessa viveu entre nós, por si só, já é incrível, assim, porque ele era um ser humano incrível, né? Assim como a filha dele também, né? E todo mundo que teve a oportunidade de estudar com ele. Eu não sou formada em teatro, mas eu tenho muitos amigos que estudaram teatro. E ele era de uma sensibilidade muito grande. E assim, ele tinha total, acho que domínio mesmo, sabe, da palavra. Ele tinha esse dom, assim, de, pela palavra, né, fazer você entender, assim, o que ele estava dizendo. Porque algumas pessoas, né, assim, às vezes a gente fala e a gente precisa falar muito para a gente conseguir passar aquilo que está na nossa cabeça. E ele tinha essa coisa, assim, ele fala e a mensagem que ele quer passar, acho que entranha na gente e não sai mais. Assim. Entranha, sabe? É porque o griot, ele é um mestre da palavra. Exatamente. Né? Então, ele tem várias funções na sociedade dele, o griot Kouyaté, né? Que é esse que ele vem trazendo pra gente aqui, que realmente foi uma referência no teatro. A chegada do Sotigui no Brasil, assim, mudou, acho que as relações... Avassaladora. Foi bem avassaladora no campo do teatro, das artes, da contação de histórias. E o griot, ele traz a questão da escuta, não só da palavra falada, né, da oralidade através da comunicação, mas ele vai trazer jogos de escuta. E isso vai também colocar a gente num outro lugar, né, que não é só o lugar de tagarelar, de falar, de querer passar a informação, mas um lugar de entender como que a comunicação se dá a partir da escuta. Então, o trabalho muito desse livro aqui tem alguns jogos, exercícios que os professores podem fazer, tanto entre eles, quanto com os alunos, com as crianças, e eles vão trabalhar justamente a questão da escuta e uma escuta coletiva. Não é uma escuta só individual, de eu limpar o meu ouvido, mas como é que a gente junto consegue se ouvir? E não só ouvir através do ouvido mesmo, né? Mas através do corpo inteiro. Sim. Né? Então, Não, é muito importante. É um lugar tão difícil de estar, né? O da escuta. Quando a gente encontra alguém que fala, e vocês escutam. Isso já aconteceu com vocês. Da pessoa, muitas vezes, falar assim, poxa, obrigado, foi uma terapia. Eu não falei quase nada, eu só fiquei escutando. Mas que a pessoa precisava falar. Tem isso. A gente quer o tempo inteiro falar, ser compreendido, ser abraçado, ganhar colo. Sim. Mas o escutar, o dar colo e o abraçar é mais difícil. Sim, acho que uma das coisas muito bacanas também desse livro é que, para mim, pelo menos, ele passou uma mensagem da gente escutar, não para responder em seguida, e sim escutar. Simplesmente escutar. Porque geralmente quando a gente está numa conversa, a pessoa está falando, você já está pensando na resposta ou no comentário que você vai fazer em cima daquilo que ela está falando. Então a sua escuta, ela já acaba ficando meio que contaminada por coisas que de repente não tem a ver com o que a pessoa está passando ou com o que ela está querendo interagir com você, sabe? Você já fica se preparando. Não, se ela falou isso, então eu vou... De repente, essa resposta, você já fica meio que construindo uma resposta, sabe? Durante a escuta. Então... Você não escuta, efetivamente. Você não escuta. E dentro desse campo da escuta é que ele vai trabalhar a questão de... Porque ele fala assim, o griot não é aquele que ele vai trazer uma história já pré-programada. Não, ele vai
escutar o público e a partir dessa escuta é que ele vai, essa história vai ser bom para eles ouvirem. Sim. Né? Eu tive a experiência de fazer um curso com o filho dele, um dos filhos dele. O Isaac também é considerado filho dele. Ele adotou o Isaac, apesar de não ser, né, de sangue. Mas eu fiz também o curso do Hassani Kouyaté. E ele, no último dia, ele falava assim, então, me dá um tema. Aí a gente dava o tema e ele trazia as histórias. E nisso a gente passou uma tarde dando temas e ele trazendo as histórias. Porque o griot, ele é uma enciclopédia, ele é uma biblioteca inteira. Então, quando morre um griot, se incendeia uma biblioteca inteira. Né? Então, é um conhecimento muito vasto e através da oralidade. Porque muitas vezes no Ocidente a gente está acostumado que o conhecimento está no livro. Mas o Sotigui, ele vai transcender isso, né? Ele vai revelar muito pra gente aqui desse conhecimento da palavra do conhecimento de cada um, da importância de cada um. Tanto que ele vai falar uma coisa muito interessante, que o inglês foi lá na África e não conseguiu ver teatro, ele não conseguiu ouvir a palavra teatro, ele não conseguiu ver nada que parecesse teatro, então ele disse, não tem teatro. Ao invés de dizer, eu sou um ignorante. Sim. Né? Então, o Sotigui, ele traz essas... Falar que não tem teatro. E aí, falando em histórias, eu quero saber a história do Jorginho. Que menino é esse que queria dar um presente, que ouvia um nome diferente? Conta aí. Então, esse livro é da Bia Bedran. Grande Bia Bedran. Mostra a capa, que eu tenho uma grande admiração por ela, pelo trabalho dela, enfim, né, desde todos os trabalhos que ela já fez, né, porque ela é multi-artista, enfim, faz... Não sei como é que ela consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo. E eu conheci esse livro, a gente foi fazer um trabalho lá no Espírito Santo, e aí foi maravilhoso, porque aí você está trabalhando e ao mesmo tempo você está ali, né, do lado de uma pessoa que eu admiro tanto e tal. E foi uma oportunidade muito bacana, assim, de trocar a mesma ideia, de sentar, conversar, e a gente trocou livro, né? Então, ela me deu um livro dela, eu dei o meu livro para ela, e ela me deu esse livro aqui, e chama O Caraminguá, né? Que é a história de um menino que ele ouve essa palavra, na verdade, ele ouve o pai dele falando que precisa, né, de um caraminguá para as coisas acontecerem e tal, e ele não entende o que é essa palavra, e ele vai... No imaginário dele, ele vai tentando buscar o que pode ser caraminguá. Então, ele conversa com os amigos da escola, da rua e tal, e vai tentando construir, né, com o imaginário dele, com o que ele ouviu, o que é um caraminguá. E ele faz um presente para o pai dele, que seria o tal do caraminguá. Ele junta um pouco de cada informação que ele recebeu e ele faz esse presente para dar para o pai dele. É uma história assim... me emocionou porque, primeiro, por conta dessa questão do imaginário da criança. Né? A criança tem essa... Sabe aquele desenho? Não sei se vocês conhecem um desenho que tinha um tempo atrás chamado Fantástico Mundo de Bob. Eu amo esse desenho, porque o Bob é isso. Você fala alguma coisa, ele já imagina, assim, sabe? Umas coisas completamente doidas e tal. E o Jorginho, ele é um pouco assim. Ele vai... um fala que o caraminguá é um bicho... um animal, outro fala que é alguma coisa da natureza, e ele vai juntando cada pedacinho e ele faz esse presente para o pai dele. E aí, no final, o pai dele fica super emocionado, né? E fala para ele que caraminguá é dinheiro, né? Mas fica todo mundo muito emocionado, enfim, com essa coisa dele ter tido um cuidado de construir isso. Com essa busca. E esse livro fala muito do choro, né? O pai dele, os amigos do pai dele tocam choro. Então, ela teve também todo um cuidado de colocar dados sobre o choro, a história do choro, né? No final do livro, tem aqui um pedacinho sobre o choro, tem um texto do André Diniz falando sobre o choro, tem recomendação de alguns CDs, de filme também. Então, assim, teve uma linguagem bem do universo infantil, mas que traz também uma pesquisa, também com uma linguagem mais lúdica, mais brincante, assim, né? E eu acho muito legal esses livros que juntam várias artes, sabe? Que você, né? Eu acho isso muito bacana. Que você junta um pouco da música, enfim, você faz da história
uma construção aí de várias artes, que é a cara da Bia, né? Que escreve, que conta história, que toca instrumentos, que encanta, assim. É maravilhoso ver uma apresentação da Bia, porque eu fico babando, assim, porque você canta, você pula, aí ela fala pra você sentar no chão, você se joga no chão. Eu dava aula há muitos anos de vídeo aula e usava muitos programas da Bia Bedran para dar aula. Eram riquíssimos, né? Uma maravilha para você poder discutir assuntos com as crianças. Mostra também, Janine, o seu livro que você lançou agora, maravilhoso, já li, adorei, Contos Piraporianos. Contos Piraporianos são 3 contos, a história do gato preto e do gato branco, que vivem em mundos diferentes e que ficam cansados da rotina, das mesmices e resolvem atravessar a barreira do tempo e juntar tudo num mundo só. E eles fazem isso porque eles reconhecem, né, a beleza que existe nos 2 mundos. A história da Kawari e da amiga, que é uma história que fala sobre o reconhecimento da beleza, o que é belo de verdade, o que de fato é a beleza, né, essa palavra tão incrível que a gente repete toda hora, mas que às vezes não está lá dentro da gente, né? Enfim, fala disso. E a história do Zabeleu, que é um menino inquieto, que vê tudo de cabeça para baixo, e isso irrita muito ele, e ele finalmente resolve, então, ficar de cabeça para baixo para ver as coisas do ponto de vista do outro. Eu adoro o desenho dele com a cabecinha assim completamente torta. Assim. Essa ilustração é da Daiane Shoa, uma grande amiga, uma grande artista, cientista social, pesquisadora, maravilhosa. Um trabalho de amigas, assim, porque o projeto gráfico é da Letícia Santos, que é outra amiga também maravilhosa. Um filho, né? Todo livro acaba ficando um filho. Mas é muito amor, né? Eu conheci as duas, vi como elas são apaixonadas pelo teu trabalho, apaixonadas pelo livro. Então, tudo que tem amor, não tem como dar errado, sabe? Não Você tem. gosta de fazer. Como o programa é Educação e Histórias que Ensinam, eu queria que vocês falassem um pouco disso, dessa mensagem que vocês passam quando escrevem, quando leem um livro, quando trazem um livro aqui para o programa, quando vocês contam, e principalmente quando vocês contam essa história, passam essa história adiante. Vou começar pela Juliana. Juliana, o que você acha de importante, assim, realmente, a principal mensagem para você, claro, do livro que você trouxe? De transmitir isso para uma plateia. Na verdade, além desse livro que eu trouxe, esse livro que eu trouxe, ele simboliza, ele é um exemplo dos livros que eu gosto mais, assim, das histórias que eu procuro contar mais. Todas as formações que eu fiz como contadora de histórias, né, para contar histórias, para fazer mediação de leitura, eu escutava sempre das pessoas, né, que estavam ministrando o curso. Olha, as histórias têm que tocar você primeiro. Não tem isso muito de você, hoje eu vou contar essa história. Não. São histórias que parece que a história, na verdade, que te escolheu. E são histórias, eu gosto muito das histórias que tratam, que tem personagens negros, negras, com todo respeito a todas as outras histórias, todos os outros contos, os contos indígenas, acho maravilhosos, leio, compro. Mas para contar, eu gosto muito de contar essas histórias, sabe, de Dandara, de Chico Rei, de Manuel Congo, desse lugar. E acho que é por conta disso, por essa possibilidade da criança, ou do jovem, ou do idoso, de quem estiver ouvindo, saber que existem essas histórias também. Sabe? Não só as das princesas, aquelas princesas onde normalmente, né, a ilustração é branca, né, o cabelo é louro. Super magra, quando de olhos você azuis. chega com uma guerreira dessa, né? Numa sala de aula, numa sala de leitura, que a criança olha e fala, mas tia, parece comigo. Quando você abre um livro, um conto de Anansi, onde as fadas são negras, as fadas estão voando com as asinhas, assim, e são negras e tem a cabeça raspada. As crianças olham, assim, quer dizer, elas não estavam tendo acesso a isso. Sim, eu acho que esse é o... No meu, especificamente falando, né? Para você que é... Essas histórias, inclusive, foram aparecendo para mim depois de eu contá-las pro meu filho. Isso aqui é um autorretrato dele, ó. E daqui eu falei, gente, eu posso contar histórias para as outras crianças, porque para ele se desenhar dessa forma, para ele se ver assim, de repente dá para eu contar para outras crianças e quem sabe, e assim nasceu o Baobazinho.
que é um projeto de contação de histórias negras. Maravilha. Tô tendo que cortar porque a gente já acabou o tempo do programa, na verdade. É uma vontade que dá de ficar conversando com vocês aqui para sempre. Janine. Então, a mensagem aqui do livro da Bia, né, o Caraminguá, o que mais me tocou é a questão da imaginação. Como a criança tem esse poder de criar, né? Inclusive criar soluções, né? Quantas vezes a gente não é surpreendido por um comentário de uma criança que mostra pra gente uma coisa óbvia. Que tá ali na cara, que tá ali, e a gente não né? vê. E a gente não... Por isso que eu sempre bato nessa tecla, que a gente não pode menosprezar a capacidade intelectual e criativa das crianças, sabe? Até porque a gente quer ter adultos criativos que encontrem soluções fáceis, práticas e que, de preferência não, e que primeiramente não machuquem ninguém. Vamos lá, Paulinha. Olha, tem muita coisa aqui nesse livro, mas eu vou destacar a questão das histórias serem para todas as idades, para todas as pessoas. O Sotigui, ele vai trazer muito essa referência para eles, não tem assim histórias para as crianças, tem as histórias e as crianças estão ali participando de todos os eventos culturais, elas também, não existe também só uma arte só para adultos, é uma arte para todos. E eu acredito muito nisso, eu acredito que as histórias, elas alcançam e elas têm o objetivo de ser para todas as idades e todas as pessoas. Perfeito. Gente, muitíssimo obrigada pela participação no programa, parabéns pelo trabalho, sucesso. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem nós temos encontro marcado às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz do eu e até lá. E para reunir o Orum, o Aie, o céu e a terra, foi chamada uma das deusas, Oxum. E ela ensinou os seres humanos a unir o céu e a terra.